Olá, boa tarde, boa segunda-feira para você, bom começo de semana. Muito obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Eu sou Daniel Nunes e chego a partir de agora com as principais informações do dia, com reportagens especiais e vamos juntos trocar informações aqui na Novo Tempo. Vamos aos destaques. A falta de transporte escolar ainda prejudica alunos da rede municipal em Cachoeira do Sul. Na Parada 109, famílias enfrentam dificuldades há cerca de 3 anos para levar crianças até a escola. 7 estudantes estão sem o serviço e os pais cobram uma solução do poder público. O chocolate pode mudar de composição no Brasil. Um projeto aprovado na Câmara dos Deputados redefine o que pode ou não ser chamado de chocolate. As novas regras aumentam o percentual mínimo de cacau e exigem mais clareza nos rótulos para o consumidor. A lei vai nos trazer um mínimo de 25% a 35% de cacau, a depender do tipo de chocolate. Faltam menos de 2 meses para a FENARROS 2026, que marca a retomada de tradições em Cachoeira do Sul. A feira volta a eleger as soberanas e aposta no resgate da própria história. Cerca de 200 trajes usados desde 1941 estão passando por um processo de restauração e curadoria especial. O bordado, que era para simbolizar os grãos de arroz, eles eram pintados à mão e depois bordados aqui. A gente consegue ver que com o tempo foi saindo dourado, ficou só o branquinho. Você não pode perder este processo de restauração. E ainda no NT Sul tem o quadro Dor Aqui, Dor Ali, com o fisioterapeuta William Rosa. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando tivermos alguma lesão muscular um pouco mais grave, aquilo que não fica só naquela contraturazinha, aquela dor que é um pouco mais aguda, que pode assustar um pouquinho mais, tá? E aí, será que remédio é o caminho? Pois o William vai falar disso daqui a pouquinho, não perca! E você de casa pode participar com a gente, contando a sua informação, trazendo o seu ponto de vista sobre as reportagens que a gente põe no ar por meio do nosso WhatsApp. Já tem o número salvo aí no seu smartphone? Não tem ainda? Tá na tela para você, 51997697129. Tô esperando pela sua participação. Nossas lives também estão no ar, você pode escrever pra gente em facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta segunda-feira está no ar. Faz mais de um mês que o ano letivo começou nas escolas municipais de Cachoeira do Sul, mas a falta de transporte escolar ainda prejudica o aprendizado de crianças, principalmente das que moram em áreas mais distantes. Há cerca de 3 anos, pais e estudantes da Parada 109 enfrentam esse problema. Ao todo, 7 crianças que estudam na Escola Municipal de Ensino Fundamental Milton da Cruz, nos turnos da manhã e da tarde, estão sem transporte. A situação exige tempo e organização das famílias, que já têm outras responsabilidades. Moradores da Parada 109, em Cachoeira do Sul, enfrentam há cerca de 3 anos um problema que tem afetado diretamente a rotina de suas famílias. A falta de transporte escolar para 7 crianças que estudam na Escola Milton da Cruz nos turnos da manhã e da tarde. Sem o serviço de transporte todos os dias, um adulto precisa se deslocar aproximadamente 2 quilômetros de ida e mais 2 quilômetros de volta para levar e buscar os alunos. Essa situação exige tempo e organização, especialmente para quem tem outras responsabilidades diárias. Diante da falta de respostas e da dificuldade que enfrentam diariamente, os moradores decidiram recorrer ao NT Sul para dar visibilidade ao caso. E já foi protocolado o pedido, porque o meu pequeno é autista, E desde o ano passado eu faço protocolo de pedido de transporte para PCD e eles não dão. Esse ano de novo, dia 20, eu fui lá, protocolei o pedido do transporte e não veio de novo o transporte. Até agora não tive nenhuma resposta da prefeitura, A minha irmã que falou com o vereador, com coisa ali para ver se consegue o transporte. Eu fui só fazer a parte burocrática mesmo, que era pegar e fazer
protocolar, né, fazer pedido, falar com eles, conversar, mas até agora não tive resposta. Então é uma luta de vocês de 3, 4 anos. Sim, 3 anos, 3 ou 4 anos já, sem o transporte. O meu pai que tá levando, que é o que fica em casa, né, com eles cuidando, é o que leva quando dá, quando consegue levar. Quando chove, não tem como eles ir. Tava um barral ontem ali que não dava para passar. Hoje tá sequinho. Mas hoje tá sequinho, né? Isso aí é a situação das crianças. E aí, se não vai na aula, se não tem como ir, tem um imprevisto que acontece, o conselho bate na porta deles e vem incomodar, mas na hora de ajudar, de correr atrás, de bater ali na terra, sempre da van para as crianças que não tem ninguém. Essa gravação foi realizada na semana passada e logo após os depoimentos, a nossa equipe buscou respostas junto à Prefeitura. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação, o setor de transporte escolar assumiu o caso e ficou acordado com os responsáveis que tudo voltaria ao normal nesta segunda-feira, dia 13. Os moradores informaram que um representante do setor esteve na localidade e confirmou essa retomada no serviço. Falta de transporte é uma situação que impacta diretamente o direito à educação das crianças e a qualidade de vida das famílias, independente da região que moram. Quem conversa por mensagens com o pai de um aluno nesta manhã, nós fomos informados de que o transporte escolar não atendeu a localidade. De acordo com o responsável pelo setor de transporte da Secretaria Municipal de Educação, neste primeiro momento o serviço deve ser disponibilizado apenas para o turno da tarde. E a gente vai seguir acompanhando e cobrando, porque educação é um dever do Estado, né? Como a mãe disse ali, né? Se o pai e a mãe não mandam a criança para a escola, arruma uma complicação, porque é o dever também do pai e da mãe. Por outro lado, é dever do município proporcionar o transporte e o acesso à educação, é um dever de todos e a gente fica cobrando aqui para que o transporte possa acontecer, né? Gente, começa amanhã a Feira do Descarte no interior de Cachoeira do Sul. Desta vez, a ação vai acontecer na localidade de Cerrito, Forqueta, no Salão da Igreja Nossa Senhora Medianeira, em 2 turnos. Nós vamos para a tela conferir todos os detalhes, então, desse descarte, né, que poderá ser feito aí pelos moradores para fazer sempre aquele descarte adequado dos materiais, para evitar que a gente tenha aí aqueles materiais que já não são mais úteis, vamos dizer assim, lixo, né, de modo geral, que seja descartado em local incorreto, gerando prejuízos ao meio ambiente. Então, Feira do Descarte em Cerrito, Forqueta, interior de Cachoeira do Sul. O local é a Igreja Nossa Senhora Medianeira, das 9 ao meio-dia e da 1 às 4h30. O que pode ser descartado nesse local? Pneus, garrafas, papelão, livros, móveis, fogões, máquinas de lavar roupa, geladeiras, rádios, computadores, monitores, televisores, micro-ondas e outros eletrônicos. São materiais, por vezes, difíceis de serem descartados, né? Estragou a geladeira, não tem mais conserto. Você leva para onde, né? Jogar na rua é que não pode. Então, para quem está no interior de Cachoeira do Sul, nessa região, então, tem aí esta Feira do Descarte, começando nesse horário, né, das 9 às 12, das 13 às 16h30, começando então amanhã. Próxima tela, a gente destaca aqui o que não é recebido, que são aqueles materiais da chamada logística reversa, que você tem que devolver onde você comprou, né? Os estabelecimentos têm o dever de receber esses materiais, que são pilhas, lâmpadas, baterias e toners. Então esses materiais não são recebidos. Temos ainda mais uma tela, esta é a última. Temos aqui ainda mais informações. Se você ficou com alguma dúvida, temos este telefone aqui, 51994661081. Então, ficou com alguma dúvida, manda mensagem aqui que o pessoal responde, né? Tira todas as dúvidas sobre esta Feira do Descarte. A Páscoa já passou, mas o chocolate ainda está em pauta. A recente aprovação na Câmara dos Deputados de um projeto que redefine o que pode ser chamado de chocolate no Brasil muda de figura. O texto estabelece, por exemplo, que o produto precisa ter, no mínimo, 35% de cacau, bem acima do padrão anterior, além de limitar o uso de outras gorduras e exigir mais transparência nos rótulos.
Mexer com o gosto do chocolate com certeza gera uma repercussão para os amantes desse doce. Em março, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que define um percentual mínimo de cacau e a obrigatoriedade dessas informações estarem claras nas embalagens. O projeto passou por ajustes. Entre as principais mudanças está a tentativa de suavizar o impacto. Em vez de acabar diretamente com o chocolate amargo e meio amargo, o texto agora abre espaço para reformulações graduais. A ideia seria permitir uma transição, dando às fabricantes tempo para adaptar receitas, embora na prática isso ainda possa resultar no desaparecimento dessas versões como conhecemos hoje. A lei vai nos trazer um mínimo de 25% a 35% de cacau, a depender do tipo de chocolate, né? Se for um chocolate amargo ou meio amargo, vai precisar ter no mínimo 35% de cacau. Se for um chocolate ao leite, por exemplo, na versão ao leite, vai precisar ter no mínimo 25%. Mas isso não significa que é a melhor opção do ponto de vista nutricional, né? Justamente porque a lei vai trazer um mínimo, né? Nos meus atendimentos, por exemplo, eu sempre oriento ali o consumo de chocolate de 60% ou até mais, justamente por ter menos açúcar na composição. Conforme o texto, o mínimo de cacau de cada tipo de chocolate deverá respeitar os seguintes percentuais: chocolate em pó, 32% de sólidos totais de cacau; chocolate intenso, 35% de sólidos totais de cacau, dos quais ao menos 18% devem ser de manteiga e 14% isentos de gordura; chocolate ao leite, 25% de sólidos totais de cacau e mínimo de 14% de sólidos totais de leite e seus derivados. Por fim, chocolate branco, 20% de manteiga de cacau e o mínimo de 14% de sólidos totais de leite. Outro ponto importante: o percentual de cacau vai precisar aparecer na frente da embalagem, em destaque, o que muda completamente a forma como o consumidor compara os produtos. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, ali, inciso 3º, ele já prevê há muitos anos, desde que ele foi criado, né, que toda a informação tem que estar muito clara para o consumidor. Então é importante que o consumidor, quando for consumir, né, antes de comprar, ele olhe na embalagem ali, porque agora vai estar mais completo ainda as informações, inclusive a porcentagem de cacau, a adição de açúcar, tudo que tem naquele componente que ele comprar, naquele produto, tem que estar ali disponível para o consumidor ver. Tudo que o consumidor for procurar e comprar, ele vai estar ali na embalagem. Tem que prestar bastante atenção, né? E se sentir lesado em algum momento, em alguma falha nessa divulgação ali, ele pode procurar o PROCON para a gente investigar, né? A gente não tem braço para estar fiscalizando todos os mercados, todos os produtos, mas no momento que existe a relação de consumo, o consumidor pode acionar o PROCON. O pessoal provavelmente vai conseguir notar a mudança, principalmente quem já está acostumado com o sabor antigo. Alguns podem estranhar no começo, enquanto outros podem gostar ainda mais da novidade. No fim, tudo depende do paladar de cada um. O chocolate, quanto maior for o percentual de cacau, mais intenso ele vai ser, mais amargo ele vai ser. E quanto menos cacau, mais o sabor doce. Né? Mas vale lembrar, né, que o nosso paladar é muito adaptável. Se hoje tu consome um chocolate mais docinho, é super possível adaptar para um sabor mais amargo. Hoje o consumo de chocolate no Brasil é relativamente alto e vem crescendo nos últimos anos, apesar de oscilações recentes por causa dos preços. Conforme os dados mais recentes da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas, o brasileiro consome, em média, cerca de 4 quilos de chocolate por pessoa por ano. O chocolate está presente em 90% dos lares no país. Na comparação internacional, o Brasil ainda consome menos que países europeus, que chegam a 8 quilos por pessoa no ano. E também queria reforçar que o chocolate ele não é o vilão. Ele pode sim estar inserido dentro de um contexto alimentar saudável, né? Meus pacientes, por exemplo, comem chocolate diariamente dentro da quantidade certa ali.
e não tem problema, tá? O chocolate ele pode sim estar inserido. A Secretaria Municipal da Saúde promoveu no último sábado o Dia D da vacinação contra a gripe no interior de Cachoeira do Sul. Foram distribuídas mais de 817 doses pelas equipes e também 133 doses contra a Covid-19. 7 roteiros foram cumpridos, mobilizando 23 servidores. Além disso, hoje foi normalizado o estoque em todas as salas de vacinas. Nessa etapa estão sendo habilitados à vacinação crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos e os demais grupos prioritários, como profissionais da saúde e educação, pessoas com deficiência, doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais. O atendimento nos postos acontece de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h45 e da 1h às 3h30 da tarde. E em segundo turno, um turno estendido, segundas, terças e quartas, das 5 da tarde às 9 da noite, no Posto Central e Centro Social Urbano. Vamos ver agora a sua participação por aqui. Tem notícia para contar? Quer comentar as reportagens? Então, manda mensagem para a gente. Manda mensagem no WhatsApp 51997697129. Daqui a pouquinho a gente fala também das lives, mas vamos para a tela. Tem recados chegando aqui. A Lucimara está comentando sobre essa questão do transporte, não é? Para o transporte escolar, para conduzir a criançada para as salas de aulas. E ela diz aqui, o transporte escolar vive um retrocesso, não evolui. Tem estudantes que caminham quase 2 quilômetros e em dias de chuva ficam esperando o transporte no relento. Casos que precisam de solução, né, Lucimara? Obrigado pela tua participação. E às vezes quando a gente tem assim, esse tipo de situação, algumas pessoas mandam mensagens e dizem assim, mas no nosso tempo não tinha transporte, a gente tinha que andar longos quilômetros. É verdade, né? Essa foi uma realidade do nosso país, mas quando a gente nem tinha a Constituição que a gente tem, não tinha a obrigação que o país tem hoje, que os municípios têm com a educação, então não é porque lá num passado longínquo as pessoas tinham que caminhar longos quilômetros para poder estudar, que hoje isso vai continuar acontecendo também, né? Ninguém tem mais o tempo, assim, de gastar tanto tempo na estrada, né? Então a gente precisa realmente que o transporte evolua, melhore e flua aí com uma certa naturalidade, o que não vem acontecendo há algum tempo, né? Obrigado, Lucimara, pela tua participação. Quem mais? Temos mais recados. A Jaqueline, também falando de transporte, mas aí do transporte coletivo, né? E ela está começando aqui com uma frase irônica. Começamos bem a semana. Ônibus saindo de Três Vendas às 8 horas, mas era para sair 7h15. E aí o povo chega atrasado no serviço, é um problema, é uma complicação e não vem tendo solução. Isso aí já está se arrastando há um tempo, né, Jaqueline? Então a gente deixa aí esse pedido para a empresa de ônibus e para a prefeitura, que é responsável também por fazer a fiscalização. Quem mais? Temos mais recados. A Rosélia. Hoje é o dia do beijo e o meu beijo vai para essa equipe querida do NT Sul. Obrigado, Rosélia. Grande abraço para ti aí. Pois é, essa é uma data que serve justamente para conscientizar da importância do carinho, do afeto. Muito obrigado pela lembrança. Bom, já tem mais recados. O número continua na tela e você de casa pode seguir fazendo o NT Sul junto com a gente. A seguir você vai ver, faltam menos de 2 meses para a FENARROS 2026, que marca a retomada de tradições em Cachoeira do Sul. A feira volta a eleger as soberanas e aposta no resgate da própria história. Cerca de 200 trajes, usados desde 1941, estão passando por um processo de restauração e curadoria especial. O bordado, né, que era para simbolizar os grãos de arroz, eles eram pintados à mão. E depois bordados aqui. A gente consegue ver que com o tempo foi saindo dourado, né? Ficou só o branquinho. Não perca! Aí tem o quadro Dor Aqui, Dor Ali, com o fisioterapeuta William Rosa. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando tivermos, alguma lesão muscular um pouco mais grave, aquilo que não fica só naquela contraturazinha, aquela dor que é um pouco mais aguda, que pode assustar um pouquinho mais, tá? O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Voltamos!
É o Telejornal NT Sul no ar, aqui na telinha da TV Novo Tempo, nesta segunda-feira. Boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente. E vamos falar agora um pouquinho sobre as condições do clima, as condições meteorológicas desta segunda-feira, começando com imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Dia lindo, né? Céu azulzinho, sol está predominando, temperatura agradável também neste mês de abril. E o que nos espera nos próximos dias, a gente confere agora na previsão do tempo com a meteorologista Kátia Braga. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no NT Sul. Programa o seu dia comigo, meteorologista Kátia Braga. Essa segunda-feira em Cachoeira do Sul e região, céu nublado, em alguns momentos o sol vai dar as caras, especialmente agora à tarde. A temperatura pela manhã ficou ao redor dos 18 graus, já aconteceu. E à tarde, 28 graus é a temperatura prevista. Sol e nuvens compartilham o céu, o vento é calmo. A partir da noite, o vento pode soprar um pouquinho mais. É um balançar de folhas de árvores, eu diria. À noite, tem mais nebulosidade. Isso é devido a um sistema de baixa pressão que está lá na Argentina, mas influencia o tempo aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai trazer mais nebulosidade para Cachoeira do Sul e cidades da vizinhança. No passar das horas, essa nebulosidade aumenta e a terça-feira vai ser com céu mais nublado. Nublado a encoberto. Encoberto é quando o sol fica bem escondido. A temperatura na terça-feira vai ficar em torno de 19 graus a 29 graus. Veja que a temperatura segue do mesmo jeito praticamente. Esse sistema ele vai trazer mais nebulosidade para terça, mas tem um vento norte. O vento norte ele mantém as temperaturas mais elevadas. Ele traz temperaturas, ele traz mais calor e as temperaturas ficam mais elevadas. Olha, o vento pode soprar mais para moderado nessa terça-feira. A quarta-feira, esse sistema de baixa pressão, ele se aproxima cada vez mais do Rio Grande do Sul e tem possibilidade de chuva fraca na quarta. Quarta-feira, a temperatura fica 20 graus pela manhã e 26 à tarde. Então veja que a temperatura vai baixar um pouco mais na quarta-feira, devido a essa instabilidade. No Rio Grande do Sul, essa instabilidade gerada pela baixa pressão vai influenciar especialmente da metade do estado até o oeste do estado. Então a região oeste vai ficar com mais instabilidade e chuva já a partir de terça-feira. Quarta-feira vai chover bastante na região mais oeste, mais fronteira, e na região mais perto do litoral tem chuva também, instável todo o estado, mas a chuva não vai chegar de uma maneira forte, assim como em Cachoeira do Sul. Eu te desejo excelente e abençoado dia e semana. Saudações meteorológicas. As 9 candidatas à Corte das Soberanas da 26ª edição da FENARROS, que acontece de 2 a 7 de junho, estão em contagem regressiva para o grande dia. No último fim de semana, elas desfilaram pelas ruas centrais de Cachoeira do Sul em uma carreata que contou com a participação de familiares, amigos e apoiadores. Veículos decorados, emoção e alegria marcaram o momento rumo à escolha do novo trio. O concurso das Soberanas, extinto em 2019, retorna agora com força total e a comunidade cachoeirense é convidada a prestigiar. O evento acontece no próximo fim de semana no ginásio da FENARROS e vai eleger uma rainha e 2 princesas para representar a feira, uma das mais importantes do setor orizícola da América Latina. Hora de mais participações da nossa audiência. Muito obrigado a você que faz o Telejornal NT Sul com a gente todos os dias, contando as informações aí do seu bairro, da sua região, e nós estamos aqui para servir. Então mande a sua mensagem para a gente no 51997697129, nosso WhatsApp.
Na telinha, a participação da Andriele Rosa, perguntando sobre o seguinte: gostaria de saber quando a localidade do Barro Vermelho terá o seu dia D de vacinação. Andriele, muito obrigado pela tua participação. Pois é, o Barro Vermelho ficou de fora, né, do chamado dia D, promovido pela Prefeitura no fim de semana. Mas a informação que a gente tem é que uma data específica vai ser determinada para o Barro Vermelho, tá bom? Então assim que a gente tiver essa informação, tiver essa data, a gente divulga aqui para toda a comunidade. Obrigado pela participação. Quem mais? Temos aqui o Luciano participando. Referente à balsa, a fila prioritária não tem controle e nem fiscalização. Tem pessoas sabendo disso, se aproveitando para passar mais rápido. Essa questão aí das filas da balsa que vem dando muita discussão, até mesmo ali algumas discussões efetivamente entre quem está aguardando e calma, né, gente? Vamos ter que aguardar, vamos ter que lidar com essa situação. Não tem jeito, enquanto a ponte do Fandango não estiver liberada, ou a travessia vai ter que ser feita pela balsa, ou então pelos caminhos alternativos que a gente tem. Então, a gente espera que transcorra aí de uma forma melhor, mas essa questão da fiscalização faz todo sentido, né? Como o Luciano está mencionando aqui, que é algo que precisa acontecer. Obrigado, Luciano, pela mensagem aí, pelo tópico relevante. Quem mais? A Santa Marli Moraes está dizendo aqui o seguinte: olhem esse absurdo. Na última sexta-feira, uma patrola quebrou a tampa e o cano do esgoto na rua João de Santa Bárbara, bairro Quinta da Boa Vista. Então foi lá fazer o serviço, só que aí ficou isso aí, ó. A tampa do bueiro quebrada, esse buracão, e aí um risco ali, um perigo para os moradores. Nossa produção já vai encaminhar também para a Secretaria de Infraestrutura Urbana, Secretaria de Obras, né? Para que esse conserto seja providenciado com urgência. Obrigado, Santa Marli Moraes, pela participação. Daqui a pouquinho, mais recados aqui da audiência. Você de casa pode continuar participando. Faltam menos de 2 meses para o início da 26ª edição da Feira Nacional do Arroz, a FENARROZ, um dos mais importantes eventos orizícolas da América da América Latina e o mais importante de Cachoeira do Sul. Este ano, a feira retoma o seu perfil de festa e atende ao clamor popular, reeditando a escolha das soberanas, símbolo máximo das festas e feiras em todo o país. E a organização vai recontar a história de tradição do concurso, resgatando e recuperando os trajes das soberanas que, a partir de agora, vão ter uma curadoria especial. Com o tema Tradição que se Renova, a edição de 2026 da Feira Nacional do Arroz, a nossa FENARROZ, vai recuperar a história dos áureos tempos das cortes, restaurando e recuperando todos os trajes das soberanas, trazendo também um pouco de toda essa história contada a partir destes vestidos. E mais do que isso, vai trazer de volta todas essas peças para visitação pública a partir deste ano em exposições itinerantes. Por um tempo, parte desses trajes ficou exposta no pavilhão da FENARROZ e também na sala de imprensa da feira. Os vestidos da corte, peças de alta costura produzidas com tecidos nobres e bordados requintados, sempre foram uma métrica da grandiosidade da feira, que por anos ostentou o título de evento orizícola mais importante da América Latina. A primeira rainha, coroada na festa de 1941, realizada fora do pavilhão onde as demais edições aconteceram e seguem acontecendo, deu origem a uma tradição que se manteve até a edição de 2018. E com a retomada da escolha da corte, tanto a organização quanto a direção da feira deste ano decidiram resgatar a história, recuperando e restaurando os trajes das soberanas. A missão, árdua, teve início em dezembro do ano passado e vem sendo executada pelo Pablo Siqueira, coordenador do concurso deste ano. Estou muito feliz com tudo isso. É trabalhoso, é árduo, mas eu acredito que uma cidade sem passado é um povo sem identidade e história, né? E no decorrer do concurso, desde que a gente começou isso no ano passado ainda, eu identifiquei que algumas peças estavam guardadas, que precisavam de um determinado cuidado, e se não tivesse alguém que tomasse conta disso, provavelmente a gente se perder daqui a uns anos, né? E juntamente a nova diretoria da FENARROZ, eles me cederam esse espaço, estou com quase 200 peças. Aqui só tem um pouco, o que mais está guardado, né? Desde a segunda edição para cá, é muito material, é um trabalho muito bonito para ficar guardado, ou atirado, ou escondido.
O vestido mais antigo, que passou pela curadoria do Pablo, tem 50 anos. Foi o vestido usado pela rainha da 4ª edição da feira, Clarice Omerich. A peça, já desgastada pelo tempo e pela falta de cuidado, foi quase totalmente recuperada, exceto pelo tecido, um pouco espoído, e a perda das cores do bordado, em que cada conta foi pintada à mão. O bordado, né, que era para simbolizar os grãos de arroz, eles eram pintados à mão e depois bordados aqui. A gente consegue ver que com o tempo foi saindo dourado, né, ficou só o branquinho. O tecido, né, que uma má conservação, enfim, né, é cerca de 76, pelos cálculos aí, o que é 50 anos. E merece agora para ser guardado melhor, né, com mais cuidado. E esse era o da rainha. No acervo de 200 peças, vestidos de gala, trajes de passeio, chapéus, gargantilhas, capas e acessórios. Para a recuperação, o Pablo buscou ajuda em arquivos antigos, fotos e pesquisa em acervos que pudessem auxiliar na reconstituição mais fiel de cada uma dessas peças. Elas foram higienizadas, algumas à mão para que a integridade dos tecidos fosse mantida, e os bordados, forro e parte dos próprios trajes foram substituídos. A gente primeiro catalogou, a gente viu o que precisava de mais necessidade, que estava mais urgente, a gente separou tudo, aqui em casa mesmo. A gente pegou trajes que a gente via que não dava para lavar inteiro, a gente mandou para ser desmanchado, onde a Jussara, que é a minha parceira há muito tempo, costureira, Jussara Dutra, ela desmanchou eles para mim, entregou peça por peça, eu lavei peça por peça separada, algumas peças tiveram que ser lavadas 3, 4 vezes, vários dias de molho para conseguir voltar a cor que era, e ainda cuidar para não estragar o bordado, não desbotar algum tecido. Tiveram outras peças que o bordado a gente teve que ir atrás de material que era usado na época, e com isso a Inar Bulsing, que faz os bordados belíssimos até hoje, inclusive já trabalhou com os bordados antigos da Fenarroz, está nos ajudando nessa também, arduamente, inclusive ela está com alguns materiais lá. Mas o mais difícil realmente é isso, de montar, lavar, depois montar de novo exatamente igual. Eu faço foto antes para ver onde ficou cada costura, cada ângulo. Ainda tem um toque quanto a isso, se não está exatamente igual que era antes, tem que ficar igual. E é isso, tem muitas peças comidas por traça, né? Então tem algumas coisas que não tem muito o que fazer. Mas eu acho também que faz parte, acho que conta uma história, né? Sim. Se tem ali um pequeno furinho que não dê pra ver muito também, a gente sabe que aquilo faz parte. É como um processo de restauro de um prédio antigo. É, exatamente. Só que muito mais glamuroso. Depois de recuperadas, as peças que estão sendo catalogadas uma a uma vão ser conservadas em acervo e expostas em exposições itinerantes ou em uma área especial ainda a ser definida pela executiva da Fenarroz. Mas, antes disso, parte dos vestidos será exibida em homenagem ao estilista Raifone, responsável pela criação e produção dos trajes de 16 edições. Bom, a prévia a gente vai ter no dia 18, né, que vai ter um momento muito especial, que vai ser uma homenagem ao Raifone, que querendo ou não, ele foi foram 16 edições onde ele assinou, né? Então ele é basicamente um membro, acho que ele é o que mais se manteve em todas as diretorias da Fenarroz. Se for comparar, diretor saía, presidente saía, vice saía, mas ele continuava lá. Então ele vai receber uma homenagem muito bonita, onde a gente vai levar muitos trajes de gala para o palco. E é onde a gente vai anunciar, inclusive, a ideia e a criação do próximo traje de gala, que está sendo muito aguardado, né? Depois desses 8 anos a gente está fazendo com muito amor e carinho. Inclusive, eu consegui ir atrás de gente que trabalhava com ele, que não era nem de Cachoeira. E quando eu entrei em contato com essas pessoas, se emocionaram, ficaram felizes, nunca imaginaram que iam poder trabalhar de volta com a feira, enfim. Já tem uma preocupação tanto da feira como a cultura, né, de Cachoeira, para poder preservar isso por mais anos, inclusive fazer exposições esporádicas para a população inteira ver, né? A gente está organizando tudo muito bem feito, bonito, e quando a gente tiver datas e locais a gente vai divulgar. Até porque tem muitas gerações que não sabem nem o que é, né? Esse longo tempo sem soberanas, muitas meninas que eram pequenas lá quando distinguiram com soberanas nem sabiam o que era, e agora estão amando. Nem acreditavam que tinha isso em Cachoeira. A reedição da escolha da corte da Fenarroz, a volta das recepcionistas, a retomada do perfil mais popular da feira, que deixa de ser apenas um evento técnico e de negócios, revisita o passado
e busca resgatar os tempos de ouro da FenaRroz, com o parque lotado e o sentimento de pertencimento e orgulho dos cachoeirenses que recebem visitantes e expositores na capital nacional do arroz, pioneira na irrigação e força produtiva. A gente está procurando ir atrás das ex-princesas, ex-rainhas, para elas gravarem material, mandarem fotos da época, de experiência, como que foi, e elas carregam isso pro resto da vida, né? Inclusive os trajes. E a gente tem umas histórias muito bacanas, por exemplo, que foi a corte de 98, quando elas foram para Brasília. O traje delas não estava pronto a tempo e elas foram com o traje de 91, que é essas capas marrom. E tem as fotos delas subindo a rampa, e diz que na época todo mundo parou nessa rampa para ver quem é que estava chegando. Para te ver o nível dos trajes que a FenaRroz, uma cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Sul, fez um evento apoteótico. E eram as nossas soberanas de 98 entrando em Brasília com os trajes que achavam que eram rainhas da Europa. Muita história. Aliás, as soberanas da FenaRroz estarão aqui no NT Sul na quarta-feira, depois do feriado, na semana que vem. E aí a gente conta mais detalhes para você de casa. Bom, e agora aqui no Telejornal NT Sul está na hora do nosso quadro Dor Aqui, Dor Ali. Às vezes, né, as pessoas começam a semana, aquela contratura muscular, dói aqui, dói ali, e aí o que fazer? Por vezes, a gente pode identificar aí uma lesão um pouquinho mais grave, né? Qual que é o caminho? O William Rosa, fisioterapeuta, está chegando com dicas importantes. Salve, salve galera! Estamos aqui para mais um Dor Aqui, Dor Ali. Hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando tivermos, alguma lesão muscular um pouco mais grave, aquilo que não fica só naquela contraturazinha, aquela dor que é um pouco mais aguda, que pode assustar um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Nesses casos, nesse tipo de lesão, respeito, ao tempo inicial, a gente tem que proteger a nossa musculatura, e colocar carga progressiva nela, Não devemos fazer um repouso absoluto, Parar hoje em dia não é mais tão recomendado assim. Antigamente a gente só ouvia dizer que era só gelo e descanso. E o que a gente faz então nesses primeiros dias, que é o que a gente chama de fase aguda? Seria então evitar essa dor intensa, A gente não fica forçando movimentações a ponto de ficar lá cutucando e provocando a dor, Mas a gente vai fazendo alguns movimentos ali para nossa musculatura se sentir estimulada. Outra coisa que a gente não pode fazer, alongar muito forte. Vocês imaginem ali que aconteceu de ter uma certa ruptura muscular que não foi completa, um estiramento, uma coisa assim, que deu uma afastadinha no músculo. Quando a gente alonga, a gente está favorecendo que ele afaste um pouquinho mais. Então, nesses primeiros dias que a dor é muito aguda, a gente evita o alongamento, tá, gente? E a gente não fica forçando para soltar essa musculatura. O famoso embolado, esse forçar para soltar pode também estar prejudicando, pode estar favorecendo com que a gente aumente a área dessa lesão. Dica número 2, e algo que muitas pessoas não sabem e inclusive fazem muito, Mas é uma coisa que muitas vezes me incomoda, então eu trouxe aqui para vocês, baseado na literatura, tá, gente? Lembrando que nada é da minha cabeça, tudo é baseado em evidências, de artigos científicos, em coisas que já foram comprovadas que funcionam, tá? Evite o anti-inflamatório logo no início, se possível, tá? Por quê? Isso aí pode até parecer contraintuitivo, assim, se for parar para analisar. Tu tá com uma inflamação e vai evitar o anti-inflamatório. Mas é aí que entra o pulo do gato. A inflamação inicial, ela faz parte da cicatrização, E o uso precoce desse anti-inflamatório, ele pode prejudicar essa regeneração muscular ou atrasar a recuperação, funcional do músculo, tá? Então, assim, muitas revisões de literatura vêm reforçando isso, tá? Que talvez, a gente só movimentar a nossa musculatura e proteger ela seja mais válido do que propriamente dito ficar tomando anti-inflamatório, porque o nosso corpo às vezes precisa desse processo inflamatório que é para favorecer a cicatrização dele.
E número 13, algo que eu sempre prezo também, e algo que a literatura nos traz como muito útil, é comece logo cedo a reabilitação, com a progressão correta, é claro, tá? Talvez esse seja o ponto mais importante a médio prazo. Por quê? Porque o que a evidência tem de melhor é que o quê? A contração isométrica precoce, que é aquela que a gente já conversou outras vezes, que é uma contração que a gente faz e segura a musculatura contraída, ela ajuda, a evoluir na cicatrização do nosso tecido. Depois a gente vai evoluindo para contrações concêntricas e as contrações excêntricas, que são o controle do movimento e seriam os últimos tipos de contração que nós usaríamos, porque ela é uma contração que vai gerar mais força e mais demanda do nosso músculo, Então, por isso que eu digo, tem que ter uma progressão correta de carga para que a gente faça o tipo de contração certa que vai favorecer a nossa musculatura, tá? Por quê? Porque lesões mal curadas têm um alto risco de recidiva. Então, se tu não tratar bem, tu tá suscetível a ter uma lesão parecida de novo, tá, gente? Então, assim, tente começar logo cedo a reabilitar, tenha boas informações, E, num resumo prático aqui para vocês, respeite o tempo inicial da sua lesão, Proteja e dê uma carga progressiva para essa musculatura. Evite anti-inflamatórios logo no início, se possível, tá? Então, se puderem, dê aquela seguradinha no anti-inflamatório, deixe o corpo processar um pouquinho a lesão, tá? E, assim que possível, comece a reabilitar, que os resultados são muito bons para quem começa mais cedo, tá bem? Foram essas dicas de hoje, Espero que tenham todos entendido, espero que tenham todos gostado e fiquem aqui com a gente para os próximos programas, tá bom? Um beijão, até a próxima. Minha gente, estamos ainda no comecinho da semana. Como é que tá a casa aí? Tudo em ordem? Tudo organizadinho? Casa organizada ajuda a gente até mesmo a organizar as ideias, o pensamento, faz bem, não é mesmo? E no 5º episódio do quadro Organiza Aí, a organização chega ao guarda-roupa. Com dicas simples e fáceis de aplicar, a gente mostra como acabar com a bagunça acumulada e deixar tudo no lugar, trazendo mais praticidade para a rotina. Veja só. Não é possível um negócio desse. Eu tô atrasada, eu preciso sair. Ai. Você já procurou alguma coisa dentro do seu guarda-roupa com pressa para sair, mas não encontrou? Pois é, isso acontece com muita gente. E às vezes não é falta de espaço não, viu? É falta mesmo de organização. Você quer aprender a deixar seu guarda-roupa pronto e prático pro dia a dia? Então bora organizar com a gente. Eu estou aqui mais uma vez com a Milena nessa missão impossível, quase impossível. Não vou dizer que é impossível, não, que eu sei que a Milena tem dicas boas para dar pra gente de como arrumar esse guarda-roupa. E olha só, a Milena pode te dar mais dicas também através do Instagram dela, que vai aparecer aí na sua tela o endereço, não é verdade, Milena? Verdade, lá tem muitas dicas, mas se tiver alguma que você não viu, pode mandar mensagem para mim que eu mesmo te respondo. É isso aí. Então vamos lá dar uma olhada nesse guarda-roupa. O que é que fica no cabide e o que é que deve para a gaveta? É uma peça por cabide. Se você tem um armário pequeno, então você tem que priorizar o que vai para o cabide. Casacos mais pesados, vestidos, peças que são finas e que amassam são prioridade para os cabides. Se a roupa não amassa, ela pode ir ou para a prateleira ou para a gaveta. Mas então como a gente tem pouco espaço de cabideiro, a gente prioriza o que amassa. Milena separou as roupas por tipo, colocou as peças nos cabides e organizou os itens menores nas gavetas. O resultado é um guarda-roupa mais funcional, organizado e com tudo no lugar certo. Gente, eu tô impressionada com esse guarda-roupa. Eu nem acredito que esse guarda-roupa aqui é o meu, Milena, acredita? Ficou lindo, não ficou? Ficou muito legal. Agora explica pra gente, como foi que você organizou aqui pra ele ficar assim tão bonito?
Primeiro, eu padronizei os cabides. Então, todos aqui os seus cabides são iguais, exceto esses que são casacos. Então, eu coloquei cabide de madeira, por quê? Porque eles são mais grossos, têm mais estrutura para suportar casacos mais pesados. Os outros, como são peças leves, coloquei cabide de plástico mesmo. Mas eles são todos fininhos e todos iguais. E eu tô vendo que a caixinha aqui também, ó, ganhou vida com esses acessórios. Tá separado por categorias, então agora você consegue pegar o lacinho ou a piranha, o elastiquinho que você quiser. Nossa, ficou muito legal. E são itens que muitas vezes a gente não precisa nem comprar. Exatamente. Às vezes você tem uma caixinha, às vezes você ganhou de presente alguma coisa e tem uma caixinha. Você pode aproveitar não só a caixinha, como a tampa dela também, para colocar essas coisas que são mais miúdas. E aqui dentro da gaveta, o que é que ficou diferente? Aqui, primeira gaveta a gente põe peça íntima, né? Então tem calcinha, meia, sutiã. Então normalmente é o que a gente coloca na primeira gaveta, tá? E eu vou mostrar para vocês que a gente usa esses organizadores para estar colocando as meias, as peças íntimas. Por quê? Porque se você tirar uma peça, não vai bagunçar a outra. E você não vai ficar embolando tudo lá para procurar uma peça. No caso aqui da meia, quando ela tá no organizador, o que a gente faz? A gente coloca o calcanhar com o calcanhar, a gente dobra ela no meio e coloca no organizador. Pronto, ela não vai ficar espalhada. Agora, se você não tem o organizador, a gente faz o pacotinho. A gente dobra ela no meio e coloca aqui dentro. Aí você pode colocar uma atrás da outra na gaveta, que ela não vai ficar espalhada. Nossa, super prático, hein? Muito prático, né? E assim consegue manter a organização. E o que mais a gente colocou aqui dentro da gaveta? Aqui a gente tem roupas de treino. Aqui tem camiseta, tem top, tem legging, tá? E aqui também tem bermuda. Então são opções que você pode estar colocando nas gavetas. Agora eu tenho uma dúvida, todas as roupas a gente dobra do mesmo jeito ou cada peça tem um jeito certo de dobrar? A gente tem um padrão, né, para todas as dobras, mas algumas diferenciam de outras, mas a gente segue sempre o mesmo padrão. Eu sei que outros acessórios ganharam um outro espaço. Aonde é que ficou os óculos, por exemplo? Então, aqui ficou os óculos, tá? Os óculos, maquiagem, secador de cabelo e chapinha. Mas, Milena, eu não tenho uma gaveta extra para isso. Não tem problema. Você pode colocar embaixo das roupas também. Na verdade, eu posso pegar essa caixinha aqui, por exemplo, e colocar aqui em cima também como organizador. Pode também. E aí colocar também gaveteiro. Eu acho que eu tô aprendendo, viu? Tô pegando já a dica. Como é que você organizou aqui esse jogo de lençol? Nossa, eu não sabia como é que poderia arrumar isso. E eu tô vendo que ele tá tão arrumadinho, bonitinho. Eu vou até pegar ele aqui, porque eu quero que você me mostre como foi que você fez para deixar ele tão arrumado assim. Então, porque a gente monta o jogo, o lençol de cima, o de elástico e as fronhas juntos. A gente sempre monta conjunto junto, que você vai usar ele junto. Por que eles vão ficar separados? E o lençol de elástico? Nossa, esse eu nunca consigo dobrar, vou te falar. Eu faço um rolinho assim, ó, e coloco dentro do guarda-roupa. Ele é mais simples do que você imagina. Então a gente vai unir as 4 pontas do lençol. Tá vendo? A gente uniu as 4 pontas. Aí a gente vai juntar as mãos aqui, ó. Juntou. Aí a gente segura aqui, ó, e passa por cima. Parece que vai dar um nó, mas não vai dar um nó. Já diminuiu o tamanho do lençol. Aí vai juntando aqui toda essa parte de elástico. Isso, a gente vai juntando e vai ajeitando ele para ficar alinhadinho. Nossa, é muito prático. Isso aqui, não sai, eu não vou aprender. É prática, tem que treinar e fazer aí na sua casa. Aí a gente vai juntar aqui, ó. Dobrar de um lado. Faz de novamente um retângulo como está aqui. Exatamente. O restante do jogo. Como que tá aqui. Aí a gente vai dobrando. Sobrou uma partinha aqui, a gente põe ela para dentro. Já fez o retângulo, já coloca em cima da parte de cima do lençol. Aí você dobra uma e dobra a outra. Olha. Nossa, ficou muito bom. É prática, tem que treinar. Muito legal, gostei.
Então essas regras de dobradura são muito importantes, né? Mas a gente pode pegar mais dicas lá no seu Instagram, não é verdade? Com certeza, lá você vai ter todas as dicas e se você quiser aprender mais, tem o meu curso de dobras que você vai aprender todas as técnicas de todas as dobras. Nossa, Milena, a organização ficou muito boa. Tá tudo mais fácil da gente visualizar, ficou mais prático e muito mais funcional também, né? Mas a organização é isso, é tornar a sua vida prática para você não perder tempo procurando os seus itens e também gastar desnecessariamente. Nossa, é isso mesmo que eu percebi, que a organização não é questão de perfeição, mas é trazer uma praticidade para o dia a dia, para a nossa rotina. E se você quer mais dicas sobre como organizar a sua casa, então não perca o próximo episódio que a gente vai explicar como organizar o banheiro, que é um espaço muitas vezes pequeno, mas que pode também se tornar aconchegante. E a gente não pode esquecer da interação de hoje. Eu gostaria de saber de você. O que você aprendeu sobre organização do guarda-roupa que você não sabia? Me conta, tá bom? Até mais! E agora está na hora da sua participação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Muitas mensagens, muito obrigado a você que está interagindo. Está por aqui a Joana Machado, Daniel Orquiz, meu filho Emanuel está fazendo 8 anos. Parabéns, Emanuel, felicidades. Muito obrigado aqui a Joana e ao Daniel pela mensagem. A Suzana Hernandes está fazendo uma reivindicação. Pedestres andam na rua Marques Ribeiro, pois tem indivíduos que andam de bike nas calçadas. Cadê os fiscais de trânsito? Reivindicação feita, Suzana. Obrigado pela mensagem. Bruna Costa Quadros está com a gente aqui. A Lília Ramos também está interagindo. Por falar na Lília, tem aqui a Lília de Souza, que é de Belém do Pará. Pediu aqui, inclusive, o Instagram da profissional da Milena, não é? Que acabou de participar do Organiza Aí, e a gente já destacou aqui, é o milena.organiza, tá bom? Obrigado, Lília. Meu amigo Mizaki de Souza está participando por aqui, lembrando que hoje é aniversário de Fortaleza, no Ceará, Fortaleza completando 300 anos. Parabéns, então, à capital cearense. Obrigado, Mizaki, pela participação. Tá por aqui a Lucimere Beck, o Claudiano e outros telespectadores. Muito obrigado a todos pelos recados. Na telinha, mensagens do nosso WhatsApp, a Soila Casburg. Estamos com um problema gravíssimo aqui na rua Júlio de Castilhos, com Dona Hermínia. Ontem à noite, por pouco, não deu acidente. Vários carros já estouraram os pneus. Agora pela manhã, a Corsan colocou outra vez os cones, mas ninguém resolve de forma definitiva. Então, é aquela tampa de um bueiro, vamos dizer assim, mas uma tampa grande ali que fica bem no meio da Júlio de Castilhos, que é uma rua movimentada de Cachoeira do Sul. E aí precisa da manutenção, né? Você imagina aí, pode dar um acidente de motocicleta especialmente, então a manutenção tem que ser feita com urgência, enquanto isso a gente pede atenção aos condutores, né? Obrigado, Soila, pela participação. Carla Simone, de Cachoeira do Sul, parabéns à comissão organizadora da FENARROS, principalmente ao Pablo pela dedicação e empenho. Estamos aqui na torcida pela nossa candidata, Vanessa Mello. Obrigado, Carla, pela participação. Hoje a gente trouxe aí um pouquinho desse resgate dos vestidos. Imagina, desde 1941, é muita história da Feira Nacional do Arroz. Mais recadinhos, Moisés Damásio está participando de Pato Branco, no Paraná. Boa tarde, assisto as notícias do NT Sul todos os dias. Obrigado, Moisés, pela participação. Grande abraço para ti aí, para todo o povo paranaense, para os amigos de Pato Branco. Quem mais? Temos aqui a participação também do Márcio Ribeiro. Márcio está participando com a gente de Manaus, Amazonas. Estou ligado na programação. Obrigado, Márcio, pela participação. Um abraço para ti aí, para todos os amigos de Manaus. Quem mais? Mais recados, a Cristina. Gostaria de mandar um beijo para minha neta Cecília, que hoje completa seus 10 aninhos. Parabéns, felicidades, beijos dos avós Cristina e João. Felicidades, Cecília, muitos anos de vida. Muito obrigado a você que interagiu, que fez o NT Sul com a gente nesta segunda-feira. Esta edição fica por aqui, outras informações em nossas redes sociais. Fique com a Novo Tempo, o canal da Esperança, e a gente volta amanhã ao vivo, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!